somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao InTalks ao vivo hoje aqui, quarta-feira, 1º de setembro, novo ciclo que começa, né? E a gente vai ter um tema bastante bacana hoje aqui, né? Deixa eu lembrar a todos aqui que a gente está ao vivo. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil, host do InTalks, e hoje para falar de como desbravar as marcas nativas no mundo digital. O nosso convidado é o querido Rafa Velar, ele que é fundador e co-CEO na Adventure. Rafa, seja bem-vindo ao InTalks. Fala, Thiago. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui, ainda mais para falar de um tema que eu acho que é tão relevante, tanto para consumidores, marcas, empresas. Então, estou animado para o papo. Obrigado pelo convite. Muito bom, com certeza relevante, afinal de contas, né? Vivemos no mundo digital. Se as marcas nativas digitais têm alguma vantagem? Não tem. Qual a estratégia dessas marcas? Você vai conhecer tudo nessa live hoje aqui do InTalks. Lembrando a todo mundo que a gente está ao vivo no YouTube e LinkedIn do InTalks, da Regos Brasil e vários perfis aí que retransmitem o InTalks também. E você pode comentar de onde está assistindo para tornar a nossa live mais interativa. Então a gente quer conhecer vocês, qual a cidade, o bairro, o estado, né, o país, está de casa, está do escritório. Participe mandando essas perguntas nos comentários também. A gente quer ouvir a opinião de vocês, né? Então, conhece esse conceito de marcas nativas digitais? Não conhece? Quer mandar sua pergunta para o Rafa? Aproveite e use o comentário, dando aquela dica de ouro para o pessoal que está no LinkedIn aí. Use o @ para marcar seus amigos, trazer mais pessoas aqui para a nossa live, né? Ou mesmo na hora de mandar sua pergunta, usa o @ me marca o Rafa, marca o InTalks, para a gente poder monitorar todas as perguntas aqui durante essa sessão ao vivo, tá, pessoal? E lembrando a todo mundo que o pessoal que está no YouTube não precisa, copia, só manda sua pergunta aí, né? Agora é o melhor momento para vocês compartilharem a live, né? O pessoal do YouTube, copia e cola o link, joga naquele grupo de WhatsApp, né? E o pessoal do LinkedIn, clica aqui no compartilhar, joga no seu feed. Vamos trazer mais pessoas para esse bate-papo, né? E lembrando a todos o nosso compromisso com acessibilidade digital,
100% das lives do Intalks são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, incluídas legendas em português e repostadas no YouTube, tá, pessoal, da Regos Brasil e do Intalks. Então, caso você conheça alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, joga ele para lá, para o YouTube, para acompanhar. Hoje já são mais de 250 horas de conteúdo lá no ar, B2B, né, que você pode acompanhar com toda a acessibilidade possível. Agradecer a todos os clientes, colaboradores, fornecedores da Regos, do Spaces e da Level, que juntas montaram o Intalks e trazem esse conteúdo semanal para vocês aqui, né, de B2B, tecnologia, transformação digital, diversidade, inclusão e tudo mais que a gente vai falar. Chega de falar da gente, vamos falar do nosso convidado aqui. Deixa eu apresentar para vocês, Rafa Velar, fundador e co-CEO da Ventures, né? Adventure, depois você me corrige se eu estou falando certo ou não, empreendedor em série e fundador da Adventures, primeira brand tech, guarda esse conceito aí, ó, brand tech da América Latina, né? Ele já criou uma das empresas de mídia de crescimento mais rápido do Brasil antes da Adventures, levou a empresa de família a uma receita de 3 a 30 milhões em 5 anos, né? Ele que é líder nato, comanda mais que 300 pessoas, na Adventures, tem um histórico impressionante, negócio de crescimento rápido. Além disso, conta com mais de 1 milhão de plays, é isso mesmo, gente, 1 milhão de plays em seus podcasts, né? O CMO Playbook e nas trincheiras. Rafa, seja bem-vindo ao Intalks. Queria começar pedindo para você definir para a gente esse conceito, né? O que é marca nativa digital, né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando aí possam entrar no tema. Boa. Tiagão, mais uma vez, obrigado pela introdução. Parece até que você e a minha avó colaboraram aí para escrever esse resumo. De tão para cima que me jogou. Então, abrindo aqui, te agradeço pela intro e um prazer estar com vocês aqui. E aqui, eu acho que a pergunta que você fez, ela coloca a gente num nível incrível para a gente começar o papo, porque eu vejo muita confusão em cima desse tema, essa é a verdade. Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo a gente consegue intelectualmente racionalizar que os seres humanos estão cada vez com seus comportamentos mais orientados para dentro do digital. Só que quando a gente fala de uma marca nativa digital, existem algumas confusões ainda e eu acho que esclarecer isso na largada aqui seria incrível. A primeira coisa é que uma marca nativa digital, ela não necessariamente ela só existe na internet, ela só existe, cara, nas redes sociais, ela só existe no mundo dos bits e dos dados. Porque o que eu mais acredito é que para onde a gente está indo como sociedade é um mundo muito, muito mais híbrido, onde o digital e o offline interagem e de uma maneira sem fricção e que melhoram a experiência das pessoas dentro dessa jornada. Então, assim, a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é que uma marca nativa digital é uma marca que pensa com a cabeça digital, é que pensa dados primeiro, é que tem a obsessão por ter e compreender o comportamento das pessoas que transacionam e que se relacionam com ela. Então essa é a primeira coisa, mas ela pode ter essa mentalidade no mundo físico também. Então existem sim marcas nativas digitais que transitam tanto pelo on quanto pelo off. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que torna esse conceito tão poderoso e talvez uma grande oportunidade para todo mundo que está ouvindo a gente aqui é a facilidade de você criar um negócio desse. Porque a partir do momento que você está pensando com a cabeça digital, e eu tenho grandes amigos, inclusive, que fazem uso disso, estava inclusive num call com um deles agora, que é o André Akari, que é campeão mundial de pôquer, é o dono da Fúria, é um empreendedor em série incrível. Eu estava num call, antes de entrar aqui, eu estava num call com ele está em Boca Raton, na Flórida. E ele toca uma organização que tem um escritório, cara, aqui e que interage com os seus fãs digitalmente, apesar de também ir nas arenas. Então, assim, aqui você tem um caso de um empreendedor que pode estar em qualquer lugar do mundo comandando uma organização porque ele pensa digitalmente. Então, essa é a segunda coisa, é a facilidade geográfica. A terceira coisa, que eu acho que é uma grande vantagem competitiva, é a verticalização da cadeia de produção e o domínio de todos os pontos que impactam a experiência do usuário, seja ele desde a produção, se você está falando, por exemplo, de uma empresa de cosméticos, de uma empresa de bebida, de uma empresa de moda, de fashion, é você ser dono da cadeia de supply, porque aí você pode inovar mais rápido, você pode incorporar feedbacks dos seus clientes de maneira mais veloz. Você também tem o controle dos relacionamentos, ou seja, as transações acontecem via você, então você tem os dados, você conhece as pessoas, você não é intermediado por ninguém. E a junção dessas duas coisas, que é você ter o domínio de todos os pontos de experiência, seja da produção até o momento onde você faz a transação, até o momento da pós-venda, você dominar todos esses canais, te torna uma empresa muito mais veloz e velocidade é a KPI-chave de sucesso
mundo moderno. Então, essas são algumas das coisas, e eu acho que tem muita confusão em cima desse tema, mas marcas nativas digitais nada mais são do que marcas que pensam com a cabeça dos dados, que privilegiam a experiência do cliente acima de tudo, e por várias vezes, para elas poderem ter notas excelentes nesse quesito inteiro, elas precisam dominar a cadeia da experiência inteira, da produção até a ponta da venda. Eu acho que o conceito de marca nativa digital ele pode ser explorado também pela nossa audiência, referenciando muitas startups que apareceram ao longo desses últimos anos, de produtos que a gente não fazia a menor ideia de que existiam, mesmo no offline, mas que ele ganhou essa visibilidade no online primeiro, né? Mas antes eu queria te pegar a tua opinião sobre startups e marcas nativas digitais e pedir para você definir um conceito aqui, né? Esse DNVB, né? O que é esse conceito, esse acrônimo aqui? Vamos falar um pouquinho para a audiência, aprender um pouquinho sobre essa terminologia. Claro. DNVB nada mais é do que a palavra Digital Native Vertical Brand, né? Então, é um conceito que traduz marcas nativas digitais verticalizadas. E aí, pegando cada uma das letras para talvez aterrissar de uma maneira bem didática, quando você fala de digital, pense digital como orientada para a experiência do consumidor e também com o digital como seu principal canal de relacionamento. Então, o digital guarda essas duas coisas, experiência de consumidor e orientado para o digital seu principal canal de relacionamento. Quando você fala de nativa, quer dizer que ela é nativa digital, ou seja, ela leva em consideração a velocidade com que a internet se move, mas ela não é necessariamente só digital. Ela é nativa desse ecossistema, mas ela pode ter sim se traduzido para experiências físicas. Quando você fala vertical ou verticalizada, você está falando da produção ser verticalizada. Ou seja, você domina o supply chain da sua cadeia e, por consequência disso, você pode criar mais inovações, você pode ser mais ágil para responder a comportamentos dos consumidores e também você é verticalmente distribuído. Ou seja, você basicamente vai direto para o consumidor, você não tem múltiplos intermediários até chegar em você. E o B, que vem de marca, que vem de brand, são geralmente companhias muito orientadas para a construção de marcas fortes e geralmente, inclusive, construídas em torno de paixões que as pessoas tenham, seja um esporte, e aí esporte pode ser mais específico, pode ser corrida, pode ser natação, se for, gaming, pode ser CS ou Fortnite ou League of Legends, se for beleza, pode ser maquiagem, pode ser produto de cabelo, então são geralmente marcas construídas em torno de conceitos de paixão, comunidades, então aí você tem o digital, experiência e o digital como principal canal, nativo é alguém que pensa digitalmente, mas não é necessariamente somente digital, vertical, tanto na produção quanto na distribuição, e o B, de brand, de marca, tem a ver com serem empresas que se preocupam muito com a construção de marcas fortes, e geralmente as marcas fortes, em 2021, são marcas que são construídas em torno de comunidades e grandes paixões das pessoas. Muito interessante. E aí, na hora que eu estava te apresentando, eu trouxe um conceito aqui, que é o Brand Tech, né? Tecnologia voltada a marcas, né? Queria que você definisse esse conceito também e explicar para a gente como é que funciona esse marketplace, como que eu aplico tecnologia voltada às marcas, né? Esse conceito é um conceito que está crescendo bastante, tem referências fora do país também, conta um pouquinho mais para a gente. Perfeito. Brand Tech, e mais uma vez, a gente vive um mundo, e aqui, Thiago, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho uma crença que daqui a 10 anos só vão existir 2 tipos de empresa. As empresas de tecnologia e as empresas que deixaram de existir. Sendo super sincero, e aqui você está falando desde empresas de beleza, até empresas de comunicação, até empresas de capital de risco, até empresas de real estate, empresas de produtos naturais, de bebidas. Todas as empresas ao longo dos próximos 10 anos ou se transformam em companhias de tecnologia ou elas não têm chance de jogar nesse mundo moderno. Então, o conceito de brand tech, ele nada mais é do que a junção de uma empresa que tem como o seu grande propósito e a sua grande função e a sua grande especialização a construção de marcas com o uso de tecnologia. Então, o conceito vem daí, assim como uma empresa, assim como uma health tech, tem como o grande conceito levar saúde e bem-estar para as pessoas usando tecnologia. Então, é tecnologia como meio para um fim, e esse fim é a construção de marca. Então, isso é brand tech. No caso da Adventures, por exemplo, como é que isso se materializa de uma forma mais prática? A Adventures ela é uma empresa cujo grande propósito é a construção de marcas
fortes de marcas desse mundo moderno. A gente acredita que a gente pode, ao longo dos próximos 10 anos, construir talvez um dos maiores ecossistemas de marcas nativas digitais da América Latina. É isso que a gente está mirando. Todo dia, quando eu saio da cama, o que eu estou fazendo, o que eu estou liderando aqui junto com todos os nossos sócios, sócias e empreendedores? A construção de um ecossistema de marcas nativas digitais. Agora, como é que você faz isso? Isso tem o pilar de brand e o pilar de tech. Então, como é que a Adventures está dividida? A Adventures é dividida numa plataforma de serviços empoderados por tecnologia. Então, se você fosse entrar no nosso site lá, você ia ver desde estratégia até criatividade, até aplicativos de voz, tecnologias de inteligência artificial, produções modernas em 3D com game engines, metaversos, NFT. Então, tudo que tem a ver com a estratégia moderna de uma marca. Então, isso é o stack que eu vou chamar assim de serviços que a gente tem, só que a grande diferença é que todos esses serviços estão empoderados por uma belíssima camada de tecnologia que a gente chama do nosso Technology Stack, que é o nosso Tech Stack. Então, basicamente, a Adventures, o que é? É um ecossistema de marcas nativas digitais que são aceleradas e construídas com o uso de serviços modernos, empoderados por um stack de tecnologia. Então, é aqui mais ou menos que a interseção acontece. Muito bom. Mas eu vou aproveitar, então, vou trazer aqui a minha tela, só para poder mostrar para o pessoal o site da Adventure aqui, gente. Olha só, né? Para quem quer conhecer, ó, Adventures, né, com s.inc. E aí você vai conhecer o site, algum desses projetos até que o Rafa já comentou. Vou pedir para comentar um pouquinho, então, sobre Adventures, Rafa, enquanto eu vou mostrando o website para o pessoal aqui. Maravilha, né? Então, basicamente, e aí tem um plot twist nesse site, tá? Que essa página aí está mostrando algumas das principais coisas que a gente tem na nossa plataforma de serviço. Agora, se você clica naquele switch ali, ó, você entra numa outra parte do modelo de negócio, e aí é intencional, né? A gente ainda não tem muita informação sobre isso. A gente está para anunciar ao longo do próximo mês algumas notícias importantes e eu conto um pouquinho mais sobre isso. Mas a Adventures, ela não é sobre a palavra aventura. Ela é sobre a junção da palavra ad e a palavra ventures. E ad vem de advertising, vem de propaganda, e propaganda vem de formar opinião, construir marca, e ventures vem de capital de risco. Então, o que a Adventures no final do dia é uma empresa que junta construção de marca com capital de risco. Então, basicamente, na primeira parte do site, que é quando você está no mundo de ad, é toda a plataforma de, vamos chamar assim, Tech-Enabled Services, né? Nosso stack de serviços empoderado por tecnologia, que acelera e constrói marcas e resultados de negócio. E do outro lado, você tem o nosso braço de Venture Capital, porque se tem uma coisa que a gente acredita, Thiago, é que criatividade, dados e tecnologia são os grandes ativos que vão construir as marcas e as empresas do futuro. Então, criatividade, dados e tecnologia. Só que qual é a grande sacada que a gente teve, por exemplo, no nosso modelo de negócio? Se esses três ativos são tão importantes na nova economia, por que eu não coloco o meu dinheiro aonde a minha boca grande está apontando, né? Então, basicamente, o que a gente criou foi um veículo de investimento onde quando a gente acredita numa empresa, quando a gente acredita numa empreendedora ou num empreendedor, a gente investe na empresa dele ou dela, então fazendo investimentos inicialmente minoritários, mas são participações que podem crescer ao longo do tempo, e a gente ajuda eles a acelerar essa marca e ganhar um crescimento que não seria possível sem a nossa plataforma, e a gente cresce junto da empresa. Então, aqui que você vê a juntão entre as duas palavras, a gente também coloca essa plataforma de serviço à disposição de marcas, como vocês viram ali, TikTok, Tinder, Stone, Disney e assim por diante, mas a gente também é tão confiante no nosso modelo, no que a gente faz, que a gente também investe nas empresas e ajuda elas a crescerem, e aí, de fato, uma sociedade um pouco mais formal. Muito bom. Deixa eu deixar o Rafa tomar uma água e lembrar a todos que estão conectados aí no InTalks, né? Que a gente está ao vivo aqui com o Rafa Velar, ele que é fundador e co-CEO, né, na Adventures. A gente está falando aqui de desbravando as marcas nativas digitais. Participe, mande sua pergunta, né, seu comentário. E aí tem algumas perguntas da audiência, vou dar uma resumida aqui em alguma delas, né? Comércio eletrônico é nativo digital, principalmente marketplace, aquele que não tem nenhum bem, só revende o bem dos outros. A gente viu uma ascensão gigantesca do comércio eletrônico nessa pandemia. Eles têm o conceito de uma marca nativa digital? Boa. Tiagão, eu acho que o que vai responder a sua pergunta depende. E aqui eu acho que se alguém chegar aqui e faz um statement um pouco mais firme, sim, não, provavelmente a pessoa está sendo rasa. E por que eu digo que depende?
Porque dentro do ambiente de marketplace, você tem sim empresas que são marcas nativas digitais e que usam, seja a Amazon, seja o Mercado Livre, seja algum outro marketplace mais nichado, como canal de distribuição e discoverability e capacidade de descoberta pela sua audiência dentro dos marketplaces. Então, existem sim marcas que são marcas incríveis ou que estão sendo construídas que usam sim os marketplaces como canal de distribuição para os seus produtos para que elas sejam encontradas. Agora, tem também uma outra gama de profissionais, e aqui não tem demérito, é simplesmente um modelo diferente, que usam os marketplaces apenas como um modelo de revenda de produtos de outras companhias. Então, o que vai definir se esse agente dentro de um ambiente de um marketplace é uma marca nativa digital ou não, é se ele é de fato um operador de negócio, um operador de uma marca, ou se ele só revende. Agora, eu concordo 100% com o que você falou a respeito do e-commerce da América Latina. E eu acho que muitas pessoas ainda não abriram o olho para uma oportunidade dessa natureza. Mas fato é que a América Latina representa no mundo, o ambiente de maior oportunidade em relação ao e-commerce. A América Latina, atualmente, dados desse ano, tem uma penetração de e-commerce, aqui para quem gosta de dados, de 8,8%, 8,8%, versus 20 e poucos por cento nos Estados Unidos, por exemplo, sendo que esses 8,8% já são quase 70 bilhões de dólares por ano como mercado e que estão projetados para crescer numa taxa média de 25% nos próximos 4 anos. Então, assim, não só você tem um mercado gigantesco com uma penetração baixíssima, e ao longo dos próximos 4 anos a penetração deve ir para 30%, 40% na América Latina, com um crescimento vertiginoso num mercado que já é grande. Então, essa é uma combinação muito rara de um mercado que já é grande o suficiente, mas que ainda não está nem perto do seu potencial completo e que cresce a taxas exorbitantes. Principalmente à medida que o comportamento das pessoas acelera rumo ao digital. E aí você soma esses dois primeiros efeitos com talvez uma das maiores arbitragens já observadas no mundo dos negócios, que é a diferença entre aonde as pessoas estão prestando atenção, ou seja, os canais digitais, versus aonde o investimento das marcas está sendo feito, e principalmente Brasil e México. Eu, por exemplo, estou na cidade do México hoje aqui, né? Você tem uma das maiores arbitragens da história, porque você já tem a porcentagem de atenção das pessoas para cima de 70% dentro do digital nesses dois países, sendo que o investimento ainda está na casa dos 40%. Então, esses 30% representam uma grande oportunidade para que os seus investimentos tenham em mídia digital tenham retornos exorbitantes. E aí, mais um dado para quem gosta. Você soma tudo isso com o fato de que, por exemplo, Brasil e México estão entre os top 4 países no mundo onde os consumidores mais formam opinião dentro dos canais digitais através de influenciadores e criadores de conteúdo, e você tem quase que uma tempestade perfeita. Um mercado gigantesco, que é o que mais cresce no mundo, que ainda não está nem perto do seu teto de potencial, que tem uma arbitragem em relação a quanto você retorna de investimento para cada dólar que você coloca, e que ainda tem a sua formação de opinião extremamente baseada no endosso desses líderes de opinião. Você tem um ambiente perfeito para que talvez o Brasil e a América Latina criem nos próximos 10 anos algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo a partir dos nossos países aqui. Muito bom. Deixa eu aproveitar e vou provocar você aqui com alguns conceitos, até perguntas da audiência aqui no YouTube, pessoal. Que é o seguinte: ser nativo digital e toda essa oportunidade que você trouxe para a gente das marcas explorar o mercado da América Latina também vai ao encontro de mídias sociais fortes, né? Então, a gente está falando que o Brasil provavelmente é um dos principais mercados para todas as grandes mídias sociais. Só que marcas e mídia social têm seus apelos, tem as suas contradições e tem as suas vantagens. Queria que você explorasse um pouquinho esse ponto. Teus clientes, quando buscam lá a Adventures, montam uma campanha para mídia social. Tem muito quero, não quero, isso pode, isso não pode. O pessoal abraça as ideias que vocês levam. Tem muita restrição. É diferente vender campanha para empresa grande, para empresa pequena. A empresa nativa digital faz campanhas mais ousadas que empresas não. Então, comenta um pouquinho para a gente, trazendo o contexto de mídia social para dentro disso. Fechado, Thiago. Minha pergunta é incrível, tá? E aqui eu queria fazer um disclaimer, porque o nosso caso é muito específico. E acho que a internet, ele dá o privilégio, esse mesmo privilégio para muita gente. Eu não acredito que a gente seja único, tá? Que privilégio é esse? A internet, ela deu voz para as pessoas. Então, por exemplo, no caso da Adventures, a gente é muito vocal sobre as coisas que a gente acredita.
A gente é muito vocal sobre para onde a gente acha que o mundo está indo e quais são as atitudes que têm o maior retorno para as marcas ou para as empresas. Então, eu acho que no Brasil ninguém tem dúvida do que a gente acredita e que tipo de coisa a gente apoia. Então, quando uma marca chega na Adventures e a gente não vai atrás de empresas, basicamente o nosso modelo é, cara, o nosso trabalho vai para a rua, a nossa opinião vai para a rua e as empresas vêm atrás da gente, elas já vêm atrás da gente pelo que a gente comunica, pelo que a gente acredita. Então isso já torna um processo um pouco mais fácil, porque na maioria das vezes, quando um CMO ou uma CMO bate aqui na minha porta para dividir um desafio que ele tem de negócio, ou um CEO, ele já consome o nosso conteúdo. Ele já sabe quais são os meus pontos de vista ou os do Ricardo Dias. Então, não existe muito momento de convencimento de para onde o mundo está indo. Agora, a teoria é muito diferente da prática, porque marketing moderno dá frio na barriga. E provavelmente, como o Anselmo Ramos gosta de falar, por exemplo, se você não precisou consultar o seu advogado para decidir se você vai executar uma ideia ou não, provavelmente a ideia não é tão boa assim. Então, tem algumas coisas aqui que eu acho que são um pano de fundo. Mas agora, falar de mídia social, falar de internet e desse posicionamento, ou a eventual dificuldade que as pessoas têm para atuar nessa velocidade que o mundo move hoje em dia, eu acho que esse nem é o debate, sabia? Porque no final do dia, marketing, não, eu tô cagando literalmente pro Instagram, pro TikTok, pro LinkedIn, pro Spotify, pro YouTube ou qualquer outra plataforma. Eu não ligo a mínima, se o Instagram fale amanhã, se a rede social evapora e deixa de existir. Eu não ligo a mínima. Por quê? Marketing no final do dia é sobre você entender aonde a atenção das pessoas está, e se não tiver no TikTok ou no Instagram, vai estar no metaverso, vai estar no sandbox. Se você não sabe o que é metaverso e sandbox, dá um Google agora, porque acho que a sua cabeça vai começar a derreter para o que vem pela frente nos próximos anos. Então, assim, se não tiver no Instagram, vai estar no metaverso ou na próxima plataforma que vai deter a atenção das pessoas. Talvez esteja dentro de NFTs, talvez esteja dentro de uma outra plataforma que é emergente e que acabou de ser lançado. Então, assim, é sempre sobre aonde está a atenção das pessoas, e a atenção das pessoas sempre vai estar em algum lugar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é sobre como é que você consegue adquirir, comprar, investir ou acumular o máximo dessa atenção pelo menor retorno possível. Então, aqui, muito mais do que debater Instagram versus LinkedIn versus Spotify ou metaverso, é a gente entender aonde o meu dólar pode valer mais, aonde eu coloco 1 e me retorna 7. E geralmente isso acontece nas fronteiras. Geralmente isso acontece nos lugares onde as pessoas não estão prestando tanta atenção ainda, porque simplesmente o retorno de qualquer investimento é uma dinâmica de oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas querem um formato, querem um ativo, ou querem um meio ou uma plataforma, mais caro aquele ativo vai estar. Então, a segunda coisa que eu falo para as pessoas aqui, que muito mais do que Instagram versus TikTok ou a próxima plataforma social, é procure aonde a atenção tem esse caráter subvalorizado. Assim como uma ação na bolsa está subvalorizado porque alguém esqueceu dela, porque as pessoas não olharam direito, a atenção das pessoas também fica subvalorizada, e o papel do marqueteiro, o segundo passo, é encontrar onde essa atenção está subvalorizada. E o terceiro passo, Thiago, acho que tem muito a ver com a tua pergunta, que é como é que você respeita a atenção da pessoa. Porque de nada adianta você ter entendido que a atenção das pessoas está no LinkedIn ou no TikTok, você ter comprado o máximo dela por um valor razoável, porque são plataformas que estão na fronteira, se você desrespeita a pessoa. Exemplo, se a gente tivesse nesse conteúdo aqui, esse conteúdo não for relevante para as pessoas, se ele não estiver gerando valor para quem está vendo a pessoa está um swipe de ignorar a gente, ela fecha a tela, ela abre outra coisa. Então, aqui tem uma outra lição que eu gostaria de deixar para todo mundo, que é a maravilha que você encontrou onde a atenção está, que você comprou ela por um valor eficiente, comprou a atenção subvalorizada. O terceiro passo é você tentar o máximo possível gerar valor entretendo ou gerando utilidade, ao invés de interromper com a sua mensagem transacional de produto ou de serviço. Então, acho que esse é um frame um pouco mais amplo, mas que eu acho que adereça perfeitamente para onde a gente está olhando aqui. Muito bom. Eu vou trazer a minha tela aqui quero explorar contigo um conceito diferente aqui. Eu fiz uma apresentação ontem, inclusive, lá no Secov, aqui, onde eu trouxe esse conceito dessa mudança, né, do consumidor passivo para o usuário ativo, né? Então, só para definir para a audiência, o consumidor passivo, ele absorvia a marca, ele se vinculava emocionalmente à marca, né? Ele se contentava com o storytelling, que o Rafa estava falando agora, né? Com a historinha que era contada, ele buscava status e reconhecimento, e ele dava outra chance para a marca, mesmo se a marca errar.
Mas o usuário ativo, ele é um usuário nativo digital, né? Ele te conheceu através do mundo digital. Então, ele usa a sua marca, né? Ele quer uma customização de acordo com seus desejos. Ele busca entrega funcional, tangível, tecnológica. Ele busca experiência com propósito e significado. E se você errar, ele parte para a próxima. Então, essa mudança de cultura entre consumidor passivo para usuário ativo também está ligado com a estratégia das marcas serem nativas digitais, Rafa? Como é que os seus clientes pedem para você, quando você está criando a campanha, a comunicação deles, o investimento deles de marketing, para identificar essas duas personas? Sem dúvida. E, Thiago, eu acho brilhante o elemento que você trouxe, tá? Eu acho que o grande erro que as marcas cometem ainda hoje, e claro que não são todas, eu estou generalizando para fazer um ponto, é que elas ainda pensam comunicação como um veículo de uma mão só. O briefing nasce do fato de que eu tenho que vender um produto, como que eu comunico esse produto para o mundo? E é claro que você vai lá e põe um spot na TV e você vai vender, mas no longo prazo essa é uma estratégia que não tem espaço para o consumidor moderno. Quando você olha os cohortes mais jovens, pessoas aí sub-23, sub-24, sub-25, essas pessoas já não toleram mais esse tipo de comunicação. Qual é a única forma delas engajarem numa marca com você e que de fato te dê a oportunidade de construir um relacionamento para que você possa um dia vender um produto ou serviço? É construindo relacionamento, é construindo comunidade. Então essa visão de você não olhar para um consumidor passivo, mas para sim um usuário ativo da sua experiência de marca, ela muda tudo. E aí de volta aqui, para manter uma linha de raciocínio mais coesa, eu acho que as pessoas não têm ideia, por exemplo, se as pessoas ainda estão confusas com o trabalho em redes sociais para construção de comunidade, para trazer as pessoas para perto, eu queria provocar todo mundo que está ouvindo a gente a abrir a cabeça sobre NFT, por exemplo. Porque muita gente falando sobre NFT e acho que as pessoas têm enxergado mais as aplicações práticas, por exemplo, no mundo da arte, mas NFT é uma das maiores ferramentas de construção de comunidade e de relacionamento que qualquer propriedade intelectual pode ter. E uma marca nada mais é do que uma propriedade intelectual. Quando você pensa o que a Disney faz, a Disney ela cria histórias, ela cria propriedades intelectuais, ela trabalha muito bem a afinidade e o engajamento das pessoas em relação a essas histórias que ela cria, e depois ela arranja formas de monetizar essa afinidade que você tem. E esse é o playbook das marcas modernas. Toda marca que está ouvindo a gente aqui tem que pensar como a Disney. Tem que pensar como é que eu crio histórias interessantes, relevantes, como é que eu crio afinidade das pessoas, dos meus usuários com essas histórias, para que eu possa depois monetizar essa afinidade. E aqui quando eu falo de NFT como uma próxima fronteira de engajamento, eu acho que as pessoas não têm ideias, por exemplo, do que está acontecendo dentro dessa comunidade. E que toda marca tem ali dentro uma nova ferramenta de trazer a sua comunidade para perto, de fazer eles reverberarem o que você acredita e os seus produtos e serviços, cara, entre si, hiperpotencializando a sua mensagem numa base de fãs hiper engajados e que geram não só retornos incríveis para a sua marca de curto prazo, mas também de longo. Então, se eu tivesse uma provocação aqui para fazer para qualquer dono de empresa que está fazendo, olha um pouquinho para o que está acontecendo na fronteira do blockchain NFT. Porque eu vivi exatamente isso na insurgência das redes sociais nos anos 2008, 2009, 2010 e depois com o shift para mobile, e eu vi a mesma coisa acontecendo. O descaso dos executivos e das executivas com a capacidade de criar comunidades e criar narrativas e criar histórias e afinidade com as redes sociais. Hoje em dia está claro para onde o mundo foi e essa mesma coisa está acontecendo agora na fronteira dessas propriedades intelectuais dentro do mundo dos NFTs. Então fica uma provocação aqui para todo mundo. Muito bom, ótimo. Eu particularmente fui pesquisar esses dias o que era NFT. Esses dias não, alguns meses atrás. E demorei para entender o conceito, porque é interessante para o pessoal da audiência aí, é o chamado Non-Fungible Token, né? Mas basicamente ele te dá rastreamento de propriedade intelectual digital. No mundo onde qualquer um printa uma tela, como é que você faz para garantir, por exemplo, que uma obra de arte que foi vendida digitalmente, ela é a original e não a cópia? Ou mesmo para registro, né, e manter as transações até de bens
físicos, mas no mundo digital. É muito legal o conceito do NFT, meio que abre a sua cabeça, né, Rafa? Você não consegue... Assim, se você for com um conceito de cartório, você não vai entender. Você tem que ir para o conceito digital mesmo. Thiago, e tem um negócio aqui que eu acho que as pessoas não entenderam, porque acho que está todo mundo olhando para o mundo da arte, mas os impactos nos negócios, qualquer negócio, são gigantes. E seja de uma empresa pequena ou de uma empresa grande. 2 exemplos para você. A pizzaria do seu Paulo, na esquina do seu bairro, ela poderia literalmente criar 50 NFTs que dão acesso a pizza pela vida inteira, né? Então, acesso vitalício a pizzas toda quarta-feira, por exemplo. Ele poderia colocar isso para vender para os maiores fãs que existem dessa pizzaria. Quando você faz isso dentro da blockchain via um criptoativo como Ethereum, por exemplo, você teria lá os 50 principais clientes daquela pizzaria com aquele passe anual que eles pagaram, sei lá, R$5.000 para ter, pizza para sempre. Só que toda vez que essa pessoa vendesse esse passe anual para outra pessoa, como se fosse uma assinatura de um clube, o seu Paulo recebe um royalty nessa transação. Então agora, aquela empresa que era uma empresa de pizza, não só deu uma ferramenta para que a comunidade que é mais fã da pizza fosse ainda mais fã, só que agora ele criou uma linha de receita, quase que uma corretagem digital em cima do passe de pizza vitalícia que ele criou. E aí esse é um exemplo de uma empresa pequena, de construção de comunidade, novas linhas de receita, mas você pega uma Ambev, por exemplo, que vive fazendo eventos e grandes reuniões de pessoas para criar ocasiões de consumo. Uma Ambev da vida poderia lançar o maior festival, por exemplo, de música eletrônica da América Latina, poderia colocar a Bex como a grande marca, por exemplo, cara, que está patrocinando esse evento, e os ingressos, ao invés de serem físicos, poderiam ser NFTs. E dependendo do NFT que você compra, se ele é mais caro ou mais barato, você tem acesso a diferentes partes do evento. E daqui a 10 anos, se esse, por exemplo, é o evento onde o Alok toca a última música da carreira dele, esse ingresso talvez esteja valendo $21.000, como está valendo, por exemplo, o último jogo, o ingresso da última luta do Floyd Mayweather já está valendo $21.000, pós-uso, só pelo fato de que é o último ingresso da luta do Floyd Mayweather. Então, assim, aí a Ambev, que emitiu os seus ingressos via NFTs, poderia não só estar criando uma comunidade em cima do evento, mas também, cara, novas linhas de receita para a companhia. Então, assim, tudo que aconteceu com as redes sociais na internet 2.0 agora tá para acontecer e tá na iminência para acontecer nessa interseção entre NFTs, metaversos e novos modelos de negócio, seja para companhias pequenas, como a pizzaria do seu Paulo, ou empresas gigantescas como a IBM. Muito bom, ótima definição de conceito. Bom, gente, a gente caminha para a reta final da nossa live aqui, mas queria aproveitar a presença do Rafa, afinal de contas, empreendedor no mundo digital, sempre legal contar um pouquinho da sua história. Rafa, que já foi cliente do Spaces aqui, né, já esteve envolvido aí no mundo de escritórios flexíveis também, né? Mas, Rafa, conta um pouquinho para a gente como é que é empreender, então, nesse mercado tão novo de brand tech, entendeu? É uma conversa fácil para investidores? É uma conversa fácil com clientes? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Boa. Mais uma vez, cara, eu acho que empreender é um ato, para começar, tá? Para colocar um panorama mais geral, empreender é um ato absolutamente irracional. Se você for parar para pensar o custo afundado, seja ele emocional, financeiro, vis-à-vis o retorno e vis-à-vis a taxa de sucesso, simplesmente não faz sentido, é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, para o tipo de pessoa que tem o DNA correto para esse tipo de vida, não existe outra alternativa. Porque eu, sinceramente, não consigo enxergar nenhuma outra carreira para mim. Então, essa é a primeira coisa. Empreender é sobre você, cara, tomar soco na cara todo dia e continuar movendo para frente. Então, assim, eu gosto de definir que empreender não faz sentido só para pessoas com algum tipo, cara, de paixão tão grande que não conseguiriam viver sem que isso fosse um veículo para elas executarem a sua paixão. Então, essa é a primeira coisa. Agora, você empreender na fronteira da inovação, como a gente faz aqui, aí é 10 vezes mais difícil. E o único modelo que eu acredito que funciona e que dá certo é você construir uma cultura capaz de reagir às mudanças do mundo. Então, a sua cultura corporativa, que é um assunto que a gente não debateu até aqui agora, ela precisa incentivar a inovação. Ela precisa incentivar as pessoas a tomarem risco na ponta. Elas precisam incentivar as pessoas a colaborar e criar talvez produtos e serviços que vão disruptar o que você faz hoje, mas que vão permitir que você se disrupte, não que alguém venha e faça o trabalho por você.
Então, eu acho que um dos principais fatores para você empreender numa fronteira tão moderna quanto a nossa é, sem sombra de dúvida, você criar uma cultura corporativa que encoraje o teste, o aprendizado, o erro, uma cabeça mais aberta e pessoas simplesmente mais corajosas que estejam na fronteira aceitando que faz parte da jornada evolutiva você errar, você aprender e você pivotar o teu modelo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu falaria seria sobre cultura corporativa. O segundo elemento que eu acho que é fundamental é você não se apaixonar pelo que você faz hoje. Isso é uma coisa que eu luto todos os dias para tentar liderar a gente nessa direção. E aqui eu acho que o exemplo mais emblemático seria, por exemplo, as ferrovias americanas. Em algum momento, as ferrovias americanas foram algumas das maiores empresas do mundo. Só que qual foi o grande erro delas? Elas acharam que o negócio delas era sobre ferrovia. Em algum momento, elas entenderam que eu sou uma empresa de ferrovia, eu boto trilho, eu levo pessoas através dos trens. Quando, na verdade, o business daquela empresa era levar pessoas do ponto A ao ponto B. Era talvez destravar a economia. E na hora que você entende de fato que raios você está fazendo e qual é de fato o valor que você gera, essa empresa de ferrovia poderia ter criado, as próximas empresas automotivas, poderia ter criado companhias aéreas, poderia ter criado a SpaceX, porque é sobre levar as pessoas para Marte, é ponto A para ponto B. Então, eu acho que um grande desafio quando você está numa fronteira dessa é você estar sempre se perguntando what business am I in? Qual é o negócio que de fato eu estou? O que será que eu faço? Porque essa visão um pouco mais macro do propósito que a sua companhia tem no mundo, ela vai te permitir evoluir dentro de uma visão um pouco mais abrangente, que vai facilitar a inovação, que vai facilitar conversas difíceis sobre o modelo de negócio, e isso, sem sombra de dúvida, aliado à cultura corporativa, é o fator de sucesso de qualquer empresa moderna. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí pela explanação e definir tão bem empreendedorismo, né, de marcas digitais. Eu vou trazer de novo rapidinho a minha tela aqui para mostrar para vocês, gente, aqui no LinkedIn, então, para quem não se conectou ainda com o Rafa, ou seguiu o Rafa que é bem ativo na plataforma do LinkedIn aqui, ó, só buscar por Rafa Velar com 2 L's, né, seguir o Rafa aqui, conectar, ele compartilha vários temas bacanas aqui, e ele está marcado também no enunciado dessa live, então o pessoal que está no LinkedIn aí, pode também usar o potencial da ferramenta aqui durante a nossa live. Rafa, você me permite, antes de considerações finais aqui, já que a gente avançou bem na hora do almoço do pessoal aqui, deixa eu divulgar as próximas lives e aí a gente já volta aqui. Então, eu vou ter, gente, aqui, ó, dia 9 de setembro, que o Nestor Sequeiros, ele que é CEO da HSPW, a gente vai falar sobre saúde e tecnologia mudando o mundo corporativo, aqui no Intalk CEO, também com apoio da Versani e da Data Hub, né, e o oferecimento da Level, da Regos e do Spaces. Então, 9 de setembro, 11h30 da manhã, vocês vão poder acompanhar essa live, né? Então, próxima live do Intalk semana que vem, já marcada. Rafa, queria te agradecer a presença no Intalks, pedir que cada vez mais, sempre que tiver boas notícias e mais conteúdos desses, sempre volte aqui, conte pra gente, muito legal, a forma como você traz o conceito é muito clara, muito explícita, e isso é muito interessante para a nossa audiência, afinal de contas, o Intalks nasceu digital, né? Então, foi no meio da pandemia, foi uma forma nossa de talvez transformar o networking, né? Digitalizar o networking, e se sustenta, se mantém até hoje aí firme e forte, enquanto muita gente passou a onda das lives, a gente manteve, profissionalizou e está aqui até hoje. Então, portas sempre abertas, já pedi para você trazer considerações finais para a nossa audiência. Maravilha, Thiago, mais uma vez, um prazer ter sentado aqui contigo hoje, parabéns pelo trabalho aí à frente da Regos, do Spaces e do programa. Eu acho que, consideração final aqui, eu queria fazer uma provocação para todo mundo que está ouvindo a gente, e mais uma vez, eu não tenho a audácia de querer mudar a forma como todos vocês fazem as coisas, mas se eu pudesse fazer um pedido, é que talvez você pegasse um dos elementos que a gente trouxe nessa conversa e você aplicasse na tua companhia ou no teu negócio. Um só, não precisa ser todos, mas e aqui o motivo do meu pedido é porque eu não tenho dúvida de que é para lá que o mundo está indo. Então, por exemplo, falando de NFT, se você não tem a menor ideia do que é isso, se você não tem a menor ideia do que são os metaversos, dá um Google, começa a pesquisar sobre o assunto. Se você não entende como é que a distribuição de um produto seu através de marketplace ou um e-commerce pode potencializar a tua companhia, cara, dá um passo nessa direção. Eu não tenho dúvida que isso pode fazer toda a diferença no teu negócio.
fez no meu, faz na vida de todas as grandes marcas com quem a gente trabalha. Então, se eu pudesse fazer um pedido, é que cada um de vocês pegasse talvez uma coisa daqui e desse um Google, ganhasse um pouquinho mais de profundidade. A informação está inteira na internet, não tem desculpas, e eu não tenho dúvida que pode fazer toda a diferença na tua companhia. Muito bom, muito obrigado então, Rafa, pelas palavras, parabéns pela trajetória, pelo empreendedorismo e também pelo sucesso aí da Adventures. Conte sempre com a gente. Para você que ficou conectado aí no Intalks CEO de hoje, né? Eu conversei com o Rafa Velar, fundador e co-CEO da Adventures, né? A gente falou de desbravando marcas nativas digitais, falamos desse ecossistema como um todo, tá bem legal. O conteúdo fica gravado, tá, gente? Você pode assistir depois, marcar aquele seu amigo aqui, compartilhar a live, trazer mais pessoas, porque o conteúdo está disponível no mesmo link, né? Em ambas as plataformas, tá? Tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Daqui a alguns dias a gente sobe uma versão editada também de 10 minutos desse conteúdo com os principais highlights aí do que o Rafa trouxe pra gente. E para você que não segue ainda, siga lá o Intalks Podcast, tá? No Spotify, no Google, na Apple, até na Amazon, na Alexa, você encontra, né, os nossos podcasts. Você pode acompanhar todas essas 250 horas já de conteúdo B2B que a gente trouxe aqui para vocês. Rafa, brigadão, de coração. Volte mais vezes aqui. Até a nossa próxima live. Muito obrigado, Thiago. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.